Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. A consciência cria. O campo simplesmente reflete a qualidade dos nossos sentimentos como as experiências da nossa vida. Nas palavras de outras épocas, textos de 2500 anos descrevem essa sabedoria com precisão e também indicam que ela pode ser ainda mais antiga do que as páginas em que está preservada. O Evangelho Essênio da Paz, por exemplo, diz: Meus filhos, não sabeis que a terra e tudo o que nela habita não é senão um reflexo do reino do Pai Celestial? Exatamente como ondulações que se irradiam do ponto onde jogamos uma pedra num pequeno lago. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, às vezes inconscientes, criam as perturbações no campo que se tornam as matrizes da nossa vida. É fácil depreciar o poder desse princípio por causa das poucas palavras necessárias para explicá-lo. Sem o peso do jargão técnico ou da linguagem científica ambígua, os antigos transmitiram uma compreensão simples de como os acontecimentos da vida cotidiana estão diretamente ligados à qualidade dos nossos sentimentos. Com a clareza dessa profunda sabedoria, a responsabilidade por nossa saúde e pela paz vai além da esfera dos eventos casuais e fatalistas. É posta ao alcance da nossa mão. Embora a ideia de um campo inteligente sempre presente não seja nova, físicos modernos elevaram hoje esse conceito de um patamar superior de consideração e de aceitação no mundo científico. Talvez o renomado físico da Princeton University, Dr. John Wheeler, contemporâneo de Albert Einstein, seja quem melhor descreveu a física revolucionária de uma energia que interconecta toda a criação. Lembro ter lido uma entrevista com o Dr. Wheeler em 2002, depois que ele se recuperou de uma doença grave. Quando lhe perguntaram que direção seu trabalho tomaria daí em diante, ele respondeu que via a doença e a recuperação como uma oportunidade. Ela era o catalisador que o convidava a concentrar a atenção numa única questão que o desconcertava havia muito tempo. Que questão é essa? Perguntou o entrevistador. Wheeler respondeu que planejava dedicar sua vida a compreender a relação entre a consciência e o universo. No mundo da física tradicional, essa afirmação em si e por si mesma é suficiente para abalar os fundamentos da teoria aceita e fazer os pais dos manuais modernos se revirarem em seus túmulos. Historicamente, os conceitos sobre consciência e o tecido do universo não são usados na mesma frase. Mas Wheeler não parou por aí. Nos anos seguintes, aprofundou as suas teorias. Ele sugeriu que a consciência é mais do que um subproduto do universo. Ele propõe que vivamos num universo participativo. Fazemos parte de um universo que é um trabalho em andamento, ele diz. Somos fragmentos do universo olhando para si mesmo e construindo a si mesmo.
As implicações das afirmações de Wheeler são enormes. Na linguagem científica do século XX, ele está reiterando o que as antigas tradições afirmavam havia milênios. É a consciência que cria. Quando perscrutamos o vazio do universo em busca dos seus limites, ou o mundo quântico do átomo, o próprio ato de olharmos coloca ali algo para vermos. A antecipação da consciência esperando ver alguma coisa, o sentimento de que algo está lá para se ver, é o ato que cria. Situando-se além da afirmação de John Wheeler, um dos mais respeitados cientistas do século XX e agora no século XXI, os textos antigos ampliam com um detalhe importante e às vezes subestimado: a ideia de que criamos por meio da observação. Eles sugerem que é a qualidade das nossas crenças enquanto olhamos que determina o que a nossa consciência cria. Em outras palavras, se vemos o nosso corpo e o mundo através de uma lente de separação, raiva, sofrimento e ódio, o espelho quântico reflete essas qualidades, devolvendo-as como raiva em nossa família, doença em nosso corpo e guerra entre nações. Se sentimento é oração, como David e o Abade sugeriram, então, quando rezamos para que algo aconteça, sentindo como se esse algo estivesse faltando em nossa vida, podemos, na verdade, estar negando a nós mesmos as próprias bênçãos que esperávamos criar. Por outro lado, vendo-nos de uma perspectiva de unidade, apreço, sabedoria e amor, essas são as qualidades que podemos esperar ver refletidas como famílias e comunidades amorosas e protetoras, e como paz e cooperação entre nações. Imagine as possibilidades. Aplicando o que sabemos, esse princípio de um universo neutro e participativo pode começar a responder a pergunta que muitas pessoas fazem: se a oração é tão poderosa, por que parece que quanto mais rezamos pela paz, por exemplo, mas temos a impressão de que as coisas pioram? Sem parcialidade ou julgamento, seria possível que o que vemos como um mundo turbulento de caos seja simplesmente o campo refletindo a nossa crença na falta de paz. O nosso, por favor, que haja paz, reverberando como caos? Se esse for o caso, então a boa notícia é que a compreensão que acabamos de ter sobre o funcionamento do espelho nos estimula a mudar o que dizemos ao campo. É por isso que a forma perdida de oração pode dar uma enorme contribuição para a nossa vida. Quer falemos sobre um relacionamento duradouro, um emprego perfeito ou a cura de uma doença, o princípio é o mesmo. Somos simplesmente lembrados de que a substância que subjaz a toda a criação é uma essência maleável que reflete o que sentimos. Assim, aquilo que escolhemos criar, precisamos antes sentir como realidade. Se podemos senti-lo em nosso coração, não apenas pensar sobre ele, mas senti-lo realmente, então ele é possível em nossa vida. No caso da paz, por exemplo, sabemos que ela sempre existe e está presente em algum lugar.
O mesmo se aplica à saúde e à felicidade. Elas sempre existem em algum lugar ou existiram de alguma forma em nossa vida. A chave é intensificar essas qualidades positivas da nossa experiência, vendo o mundo como ele já é, com apreço e gratidão. Fazendo isso, abrimos a porta para uma possibilidade maior. Já vimos o que acontece quando milhões de pessoas rezam para que a paz faça parte do nosso mundo. O que aconteceria se milhões de pessoas sentissem gratidão e apreço pela paz que já está entre nós? Certamente vale a pena tentar. Embora para algumas pessoas este seja um modo insólito de pensar sobre sua relação com o mundo, para outras ele está em perfeita sintonia com suas crenças e experiências passadas. Estudos científicos dão sustentação a esses princípios e descobriram que, quando a tensão é aliviada dentro de um grupo de pessoas por meio da meditação e da oração, os efeitos são sentidos além dos limites do grupo imediato. Em 1972, nos Estados Unidos, 24 cidades com população acima de 10 mil habitantes tiveram mudanças importantes nas suas comunidades, envolvendo apenas 1%, 100 indivíduos, de participantes. Esses e outros estudos semelhantes levaram a um marco divisório, o Projeto de Paz Internacional no Oriente Médio, publicado no Journal of Conflict Resolution em 1988. Durante a Guerra Líbano-Israelense, no início dos anos 1980, pesquisadores treinaram um grupo de pessoas para sentir a paz em seus corpos, em vez de apenas pensar sobre a paz com a mente ou rezar para que houvesse paz. Em determinados dias do mês, em momentos específicos de cada dia, essas pessoas eram colocadas em áreas de conflito no Oriente Médio. Durante a janela de tempo em que elas sentiam a paz, as atividades terroristas eram interrompidas, os crimes contra as pessoas diminuíam, as entradas nas emergências rareavam e os acidentes de trânsito caíam significativamente. Quando as pessoas paravam de expressar esses sentimentos, as estatísticas se invertiam. Esses estudos confirmaram os resultados iniciais. Quando uma pequena porcentagem da população tinha paz dentro de si mesma, essa paz se refletia no mundo ao seu redor. As descobertas levaram em consideração os dias da semana, os feriados e os próprios ciclos lunares, e os dados eram tão consistentes que os pesquisadores conseguiram inclusive identificar o número de pessoas necessário para participar da experiência de paz antes que ela se reflita no seu mundo. Esse número é a raiz quadrada de 1% da população. Essa fórmula produz números menores do que podemos esperar. Por exemplo, numa cidade de 1 milhão de pessoas, a cifra fica em torno de 100. Num mundo de 6 bilhões de pessoas, o número é de aproximadamente 8.000 apenas. Esse número representa o mínimo necessário para iniciar o processo. Quanto maior o número de pessoas, tanto mais rápido o efeito se produz.
Embora esses e outros estudos semelhantes obviamente mereçam aprofundamento, eles demonstram que temos aqui um efeito que supera o acaso. A qualidade das nossas crenças mais íntimas influencia claramente a qualidade do nosso mundo exterior. Dessa perspectiva, tudo, desde a cura do nosso corpo até a paz entre nações, do nosso sucesso nos negócios, nos relacionamentos e na profissão, ao fracasso do casamento e à degradação das famílias, deve ser considerado como reflexos de nós mesmos e do significado que damos às experiências da nossa vida. Além de responder à nossa pergunta anterior sobre o que está acontecendo no mundo, a existência do campo unificado nos convida a dar um passo adiante. Aliada ao conhecimento de uma oração baseada no sentimento, essa sabedoria moderna, antiga, nos mostra o que podemos fazer para melhorar as coisas. Se o mundo e o nosso corpo refletem os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, com o número recorde de lares desfeitos, relacionamentos fracassados, empregos perdidos e ameaças de guerra no presente, o sentimento que nutrimos sobre o nosso mundo assume uma importância maior do que nunca antes. Sem dúvida, para que o espelho do nosso mundo reflita uma mudança positiva, favorável à vida e duradoura, precisamos oferecer-lhe algo com que ela possa trabalhar. Essa é a relação sutil e, todavia, poderosa entre a linguagem da oração e a mente de Deus, que une toda a criação. Em vez de tentar fazer com que o mundo se curve aos nossos desejos, a oração centrada no sentimento muda a nós mesmos. Nós é que nos curvamos, e o mundo espontaneamente reflete os aspectos em que melhoramos. Possivelmente, quem melhor sintetizou essa percepção foi o filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, que afirmou: a oração não muda Deus, mas muda aquele que reza. Assim, como mudamos o nosso modo de sentir as tribulações da vida? É aqui que o trabalho realmente começa. O mundo como espelho, sem prevenções ou julgamentos, é o espelho espiritual da mente de Deus que reflete de volta o que nos tornamos em nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Em outras palavras, as nossas experiências interiores de sofrimento e medo, bem como as de amor e compaixão, tornam-se o tema para o tipo de relacionamento que encontramos em nosso trabalho e em nossas amizades, assim como em nossas expressões de abundância e mesmo de saúde. A chave nesse modo de olhar o mundo é que aquilo que fazemos como expressão externa da vida conta menos do que aquilo que nos tornamos, como nos sentimos com relação ao que fazemos. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Vamos dizer que você está participando de um seminário de caráter religioso que descreve os princípios internos do sentimento, da emoção e da oração, e o papel que essas experiências interiores de paz desempenham ao nosso mundo. Devido às circunstâncias imprevistas, o seminário ultrapassou em 30 minutos ou mais
a hora estipulada para terminar. Se você corre da sala para o carro antes que se acendam as luzes e até que se abram as portas, sai do estacionamento manobrando alucinadamente a ponto de bater em 3 outros veículos e em seguida acelera pela avenida, pondo em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, costurando pelas 3 pistas para chegar à saída porque está atrasado para uma manifestação pela paz, então você não compreendeu absolutamente nada. Talvez o conhecimento desse espelho sutil e, no entanto, poderoso possa ajudar-nos a dar sentido ao que parece estarmos vivendo no mundo atualmente. Dessa perspectiva, o que vemos no cinema, nos noticiários e nas situações ao nosso redor é um reflexo das crenças que nutrimos em nossa família, em nosso lar e em nossas comunidades no passado. Do mesmo modo, os exemplos de amor, compaixão e dedicação que vemos diante da guerra ou de desastres naturais também representam algo mais do que apenas atos de umas poucas pessoas que realizam esforços humanitários nessas áreas. Elas refletem o melhor do que é possível quando encontramos uma maneira de ver além do sofrimento que a vida nos mostra. O poder de reconhecer o mundo como um reflexo das nossas crenças é que, se essa relação existe verdadeiramente, ela deve operar tanto para as crenças de cura como para as destrutivas. Desse modo, fazemos todos parte da mudança que gostaríamos de ver em nosso mundo. A chave está em reconhecer a linguagem da mudança. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.